Êxodo capítulo de número 19, verso de número 8, a palavra do Senhor diz: os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Feche os seus olhos. Senhor, muito palavra. Espírito Santo, toma o teu lugar aqui, ministra ao nosso coração. Fala conosco nessa hora. Nos dá, Senhor, espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação do teu evangelho, em nome de Jesus. E quem crê diz: amém. Pode tomar o seu lugar, fique à vontade. Moisés e o povo de Israel saíram do Egito e agora estão na direção da terra prometida. Depois de terem muitas experiências sobrenaturais no exílio, agora eles passaram a ter grandes experiências no deserto. A Bíblia diz que quando eles estavam exaustos, encontraram no deserto 12 fontes de água doce e 70 palmeiras. Quando eles tiveram fome, eles receberam de Deus o maná e as cordonizes. Deus deu pão a eles e carne para comerem no deserto. Quando eles tinham fome, ou melhor, sede, a Bíblia vai dizer que de uma rocha o Senhor fez jorrar água. Deus saciou a sede daqueles homens. Deus abençoou poderosamente não só o exílio, mas também toda a estadia durante a terra prometida, ou a jornada até a terra prometida. O Senhor supriu as necessidades de Moisés e de todo aquele povo. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Assim como Deus fez com Moisés, assim como Deus fez através de Moisés, assim como aquele povo que foi suprido, eu quero declarar que você, a sua casa, toda a sua família serão supridas de cada uma das necessidades. Não vai faltar nada, não vai faltar nada. Você terá alimento, você terá recurso, você terá todas as condições necessárias para atingir o propósito, para alcançar a terra prometida. Você será suprido em tudo. Toque quem está perto de você e diga: não vai faltar nada. Assim como Deus foi com Moisés, Deus será com você também, em nome de Jesus. Irmão, não vai faltar nada para você atingir os seus objetivos. Não, você não está entendendo. Eu vou repetir para que você celebre um pouco mais. Não vai te faltar nada para você alcançar o propósito, os projetos que Deus colocou no seu coração. Não vai faltar nada. Moisés e o povo de Israel caminharam pelo deserto. Deus prometeu a eles uma boa terra, uma terra que emana leite e mel. Porém, durante toda a jornada em direção a Canaã, Moisés enfrentou muitas lutas. Ele enfrentou adversidades e grandes problemas. Não só pelo fato de estarem no deserto, pelas dificuldades do deserto, mas porque o povo que andava com Moisés murmurava muito. O povo reclamava muito.
Só mais uma vez, eu prometo que é a última. Olha para quem está perto de você e diga assim: ô cabeção, você é dos que murmuram? Ou você é dos que cooperam? Olha para outra pessoa, para outra. Diga assim: reclamar não adianta nada. Adorar abre portas no céu. Moisés enfrentou muitas lutas, muitos desafios. Moisés, na jornada durante todo o deserto, ele enfrentou muitas adversidades. Só que uma das grandes dificuldades de Moisés era o povo que reclamava muito. Moisés não sabia como resolver, na verdade, era muita gente para cuidar. E aí é interessante porque a Bíblia vai dizer que Jetro, o sogro de Moisés, vê Moisés sofrendo, ele chama Moisés e dá um conselho a Moisés. Ele diz que Moisés deveria levantar líderes, chefes, para cuidar um dos outros. Moisés, levante líderes de 1000, de 100, de 50 e de 10. E assim Moisés ouviu o conselho e levantou os homens para ajudá-lo nessa missão. Agora, no texto que nós lemos, nós encontramos 3 homens, 3 pessoas que foram fundamentais na vida de Moisés. Quem, pastor? Josué, Arão e Hur. E é com base no texto que nós lemos, é com base da vida desses 3 homens, das características deles, que nós vamos falar alguma coisa sobre as pessoas que devem andar do nosso lado. Pessoas certas que devem estar junto com a gente. Então, se você quiser tomar nota, pegue seu papel, uma caneta aí, anote, porque você precisa ter algumas pessoas do seu lado. E o primeiro tipo de gente que precisa estar perto de você para você atingir o propósito e alcançar a promessa de Deus, a primeira pessoa, o primeiro tipo de pessoa que você precisa ter ao seu lado são as pessoas que acreditam em você. Diga bem forte: eu preciso andar com gente que acredita em mim. Irmão, existem muitos tipos de pessoas. Algumas das pessoas que a gente conhece ou que está perto de nós, a gente se identifica, a gente se relaciona, a gente dá risada, a gente brinca. Mas existem outras pessoas que estão um pouquinho mais distantes. Gente que não senta na nossa mesa, gente que não está perto de nós. Porém, eu quero te dar um conselho. Se você de fato quer alcançar a promessa que Deus tem para a sua vida, você precisa ter do seu lado a pessoa que acredita em você. Pessoas que acreditam naquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Pessoas que acreditam naquilo que Deus liberou nas suas mãos, naquilo que Deus chamou você. Agora, muitas das vezes a gente erra quando a gente traz para perto as pessoas que nos fazem bem, no sentido de brincadeiras, no sentido de simpatia. Não, eu tenho perto de mim as pessoas que me fazem sorrir. Não, eu tenho perto de mim as pessoas que têm filhos pequenos, porque eu tenho um filho pequeno e essas pessoas eu preciso ter perto para os meus filhos brincarem com elas. Obviamente que tem vários tipos de pessoas que a gente pode conviver, mas tem um tipo de pessoa que não pode ficar de fora, que não pode, deixar de estar do nosso lado, que é a pessoa que acredita em nós, a pessoa que acredita na obra que Deus tem com a nossa vida, aquela pessoa que acredita naquilo que Deus nos chamou para ser e fazer. Pastor, onde é que você está vendo isso? No verso de número 9. A Bíblia vai dizer que Moisés deu a Josué uma ordem. Diga bem forte: Moisés ordenou a Josué. Qual era a ordem? Pegue algumas pessoas e vá para o campo de batalha.
Moisés deu uma ordem a Josué. E sabe o que Josué fez? Obedeceu. Por quê? Porque Josué acreditava em Moisés. Josué acreditava naquilo que Deus liberava sobre a vida de Moisés. Josué acreditava no que Moisés carregava e nas direções que Moisés dava. Tenha por perto de você pessoas que acreditam nas direções que você dá. Tenha por perto de você pessoas que acreditam na tua chamada. Tenha por perto de você pessoas que acreditam em você, naquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Irmão, porque tem gente que está perto de nós que não crê nos nossos sonhos. Tem gente que está perto de nós que não acredita naquilo que Deus falou a nosso respeito. Tem gente que está perto de nós que não crê nas promessas que Deus liberou sobre nós. E aí, a gente, nos dias difíceis, nos dias de grande dificuldade, a gente vai contar com essa pessoa, e quando você abre o coração para ela, ela não acredita em você. Ela, ao invés de dar uma palavra de ânimo, ela dá uma palavra que vai fazer você olhar para trás. Tome cuidado com as pessoas que você abre o seu coração. Você precisa conversar, você precisa estar com pessoas que acreditam naquilo que Deus te chamou. Tem gente que está perto de nós, mas que não acredita em nós. Tenha do seu lado as pessoas que acreditam nos teus projetos, gente que crê nos teus sonhos, gente que acredita naquilo que você carrega. Pastor, eu quero atingir o propósito de Deus para a minha vida. Comece a selecionar, porque senão você vai começar a andar em círculos. Deus não te chamou para andar em círculos. Deus te chamou para cumprir o propósito e a missão. Pastor, eu nunca sei para onde vou. Talvez você está cercado de gente que não acredita em você. As pessoas, escute o que eu vou dizer agora. As pessoas que estão perto de você, elas acreditam no teu ministério? As pessoas que estão perto de você, elas acreditam na prosperidade que Deus tem para liberar sobre a sua vida? Se você falar com alguém que está perto de você dizendo, ainda nesse ano eu vou ter uma bênção e a minha conta vai engordar de tal maneira e eu vou atingir o meu primeiro 1 milhão. Se você contar isso para alguém que está perto de você, essa pessoa vai acreditar ou ela vai duvidar de você? Se a resposta for duvidar, comece a selecionar melhor as pessoas que estão à sua volta, porque só vai alcançar, só vai atingir quem trabalhar para isso, obviamente, mas quem anda com gente que acredita nisso. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele sobe no monte, ele cansa, mas Josué está trabalhando, Josué está na batalha, Arão e Ur estão com ele também. Por quê, pastor? Porque acreditavam naquilo que Moisés carregava. Pastor, qual é o tipo de pessoa que tem que estar do meu lado? Pessoa que conhece o meu coração. Quem acredita na chamada de Deus, naquilo que você carrega. Segundo, pessoas que pagam preço com você. Diga, do meu lado, só quem paga o preço junto comigo. Não tenha do seu lado pessoas que estão dispostas a comer 1 quilo de sal com você. Pessoas que estão dispostas a enfrentar os desafios, as tribulações e os problemas junto com você. Pessoas que pagam um preço junto com você. O verso de número 10, a Bíblia vai dizer que Josué foi para a guerra. Arão e Ur subiram no monte junto com Moisés. Josué, Arão e Ur estavam pagando um preço junto com Moisés. Moisés não estava sozinho.
Moisés estava com amigos que estavam dispostos a pagar o preço para terem vitória junto com Moisés. Escolha andar com pessoas que estão dispostas a pagar o preço com você. Gente que está disposto a lutar as tuas lutas, gente que vai para a batalha, gente que escolhe andar com você por quem você é e não por aquilo que você tem. Gente que anda com você por aquilo que crê no Deus que vai fazer algo poderoso na sua vida e Ele quer cooperar com você para que isso aconteça. Muitas das vezes nós temos ao nosso lado pessoas que são mais amáveis para nós, mais amigáveis para nós, pessoas mais queridas para nós, mas que não podem ver a gente vencendo, que não podem ver a gente crescendo. Tem muita gente que ora pela gente dizendo: Senhor, abençoa a vida dele, só não faz dele maior do que eu. Tem muita gente que celebra a tua vitória, mas o desejo dele é que você não cresça mais do que ele. Ande com gente, tenha por perto pessoas que estão dispostas a pagar o preço com você. Gente que vai lutar as tuas lutas, gente que vai para as tuas batalhas. Escolha quem verdadeiramente está do seu lado e te ajuda na missão. A Bíblia diz que Josué foi para onde? Para a batalha. Moisés, Arão e Ur sobem no monte. Enquanto Moisés, Arão e Ur estão no monte, Josué está na batalha. Está pagando preço com Moisés. A Bíblia diz que enquanto Moisés estava com os braços erguidos, o povo de Deus, o povo de Israel tinha vitória. Mas quando Moisés baixava o braço, os amalequitas tinham vitória. É interessante que a Bíblia vai dizer que Arão e Ur, quando Moisés cansava, eles colocavam uma pedra para Moisés sentar e descansar. Quando Moisés não aguentava mais estar com os braços erguidos, Arão de um lado, Ur do outro, seguravam os braços de Moisés, para que todo o povo pudesse ter vitória. Ande com Arão e Ur, ande com os Josués dessa geração. Gente que está disposto a colocar uma pedra para você descansar, e gente que está disposto a segurar suas mãos para você vencer. Você foi chamado por Deus para cumprir uma missão na terra, para atingir o propósito na terra. E se você quer atingir esse propósito, se você deseja cumprir essa missão, do seu lado tem que ter Josué, do seu lado tem que ter Arão, do seu lado tem que ter Ur, gente que vai pagar um preço com você. Só que muitas vezes você também vai ser Josué. E muitas vezes você precisará ser como Arão e Ur. Você vai ter que ser auxílio para o amigo. Você vai ter que ser socorro para o irmão. Você vai ter que ser um canal de bênção para quem está do seu lado. É uma via de mão dupla. Por ora sou Moisés, por ora sou Josué. Por ora sou Moisés, por ora sou Arão e Ur. Nós precisamos receber auxílio, mas nós também devemos auxiliar. Fomos chamados para viver o nosso propósito, mas não podemos esquecer que as pessoas que estão do nosso lado também têm um propósito. E nós temos que ajudá-los, cooperar com o crescimento, com o avanço, com aquilo que Deus tem para fazer na vida dele. Eu acredito muito que cada um de nós que aqui estamos presentes vamos viver o propósito que Deus estabeleceu na terra. Eu só não acredito que eu vou viver isso sozinho, porque Deus não nos chamou para andar sozinho. Deus nos chamou para estarmos juntos. Deus nos chamou para estarmos unidos. Deus nos chamou para estarmos em unidade, porque juntos nós somos melhores, juntos nós vamos mais longe, juntos nós viveremos milagres, juntos nós vamos alcançar a terra prometida. Diga bem forte: do meu lado, os que acreditam em mim.
Do meu lado, os que pagam preço comigo. Mas tem um terceiro tipo de pessoa que tem que estar do nosso lado. Qual, pastor? Pessoas que não nos julgam. Tenha do seu lado gente que não te julga. Tenha do seu lado pessoas que não vão julgar você. Pastor, onde é que você está vendo isso no texto? Verso de número 12. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele cansou. Moisés o quê? Cansou. Enquanto os braços de Moisés estavam erguidos, havia vitória para Israel. Quando Moisés cansava e baixava as mãos, os amalequitas prevaleciam. Moisés cansou, irmão. Agora eu acho incrível porque Arão e Hur não julgaram Moisés, nem tampouco falaram mal de Moisés para os outros. Porque muitas das vezes nós temos pessoas do nosso lado, mas elas olham as nossas debilidades e compartilham com outras pessoas o nosso coração. Ao invés de ser um ombro amigo, ao invés de segurar na nossa mão, elas compartilham as nossas fraquezas. Esse tipo de gente que vem a estar longe de nós. Pessoas que estão do nosso lado, mas que ao invés de estender a mão, estão apontando o dedo. Gente que está perto, que deveria ser auxílio, mas na verdade está sendo ainda mais peso. Tome cuidado com o tipo de gente que está perto de você. Gente que vê as suas fraquezas e usam as fraquezas que você tem para acusar você na frente. Quantas e quantas pessoas cheias de debilidades, porque todos nós temos. Quantas e quantas pessoas cheias de fraquezas, porque todos nós temos. Pegam das nossas fraquezas e usam para acusar a gente ali na frente. Você não foi chamado para julgar. O próprio Senhor Jesus disse: na mesma medida que você julgar, você será. Na mesma medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Irmão, se cerque de pessoas que não te julgam, mas que te ajudam. Se cerque de Arão e Hur, gente que está disposta a segurar o seu braço. Irmão, quantos e quantos casais, quantas e quantas famílias tinham tudo para dar errado, tinham tudo para estarem destruídos, tinham tudo para estar distantes um do outro, mas teve Arão e Hur que segurou no braço e o casamento foi restaurado, a família foi restaurada, os filhos permanecem unidos, a casa permanece abençoada. Quantas e quantas pessoas tinham tudo para jogar fora a empresa, jogar fora o negócio, tinham tudo para dar errado, mas chegou Arão e Hur, segurou o braço e por causa disso viveu milagre, foi restabelecido, foi abençoado e hoje tem um testemunho para contar. Eu não sei quem você é nessa geração, mas por hora você vai ter que ser Arão e Hur na vida de alguém, e muitas das vezes você vai ser como Moisés. Pessoas vão segurar o seu braço, só não seja como Judas. Olha o silêncio da morte na igreja. Por vezes, nós vamos precisar de ajuda. Ninguém é tão bom que não precisa ser ajudado. Por vezes seremos Moisés, cansaremos na batalha. Vamos precisar de socorro. Vamos precisar de pessoas que estão dispostas a segurar a nossa mão. Pessoas que estão dispostas a segurar os nossos braços. Por vezes nós vamos ter que contar com amigos. Gente que não nos julga pela fraqueza, mas que estende a mão nas nossas necessidades. Por vezes nós seremos os amigos. Não mediremos esforços para ajudar. Não mediremos esforços para cooperar. Por vezes, nós seremos como Josué. Estamos na batalha para que o nosso Moisés permaneça de pé. Por vezes, nós seremos como Arão e Hur.
seguramos os fardos para que a vitória seja completa na vida do nosso irmão. E eu quero declarar no nome de Jesus: ninguém dessa casa vai se perder, ninguém vai ficar pelo meio do caminho, ninguém vai ficar para trás, porque nesse lugar tem Josué, nesse lugar tem Arão, nesse lugar tem Ur, nesse lugar tem Moisés, nesse lugar tem um povo apaixonado, um povo sedento pela manifestação do poder de Deus, um povo que está disposto a cooperar, contribuir, abençoar a vida dos irmãos, um povo que sorri quando o irmão se dá bem, um povo que celebra quando o irmão prospera, mas também um povo que chora quando o irmão está chorando, um povo que coopera quando o irmão está em necessidade. Esse lugar não é um lugar de julgamento, esse lugar não é um lugar de dedos apontados, esta casa é um lugar onde pessoas chegam precisando de um recomeço, e nós vamos estender a mão dizendo: vem Moisés, porque eu creio na tua chamada, vem Moisés, porque eu creio no teu ministério, vem Moisés, porque eu acredito na tua vida, vem Moisés, porque eu sei que você foi escolhido. Irmão, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Todos nós um dia precisaremos de auxílio. Ninguém é tão bom, ninguém é autossuficiente. Todos nós vamos precisar de ajuda. Por isso, seja a ponte para corrigir as imperfeições de quem está perto de você. Traga para perto pessoas que são pontes para a sua vida. Gente que vai conectar você ao propósito, gente que vai conectar você ao seu destino profético, gente que vai conectar você à terra prometida. Tenha por perto gente que é ponte, mas também seja ponte para alguns. Ajude, coopere, manifeste graça na vida do irmão. Diga bem forte: eu não fui chamado para julgar, eu fui chamado para ser resposta, uma ponte nessa geração. Existe um quarto tipo de pessoa que a gente tem que ter do nosso lado. Qual, pastor? As pessoas que te aliviam. Pessoas que aliviam os nossos fardos. Verso 12, o texto diz que quando Moisés cansou, Arão e Ur pegaram uma pedra, colocaram, Moisés sentou, descansou. Arão e Ur, cada um do lado, segurando o braço, aliviando os fardos. Gente que está disposta a aliviar o seu cansaço. Tenha do seu lado esse tipo de gente. Gente que se preocupa com o seu coração. Gente que se preocupa com a sua vida. Gente que se preocupa com você. Gente que nota uma tristeza nos seus olhos e te manda uma mensagem e te chama para um café. Não para ouvir as tuas fraquezas e sair compartilhando acerca dela, mas para te ajudar nesses momentos, aliviar os fardos do seu coração. Irmão, nós precisamos de mais Arão e Ur nessa geração. Homens que aliviam os fardos uns dos outros. Homens que fazem o povo descansar. Nós queremos muito do outro, nós esperamos muito do outro, nós de alguma maneira colocamos fardos na vida do outro. Eu espero que você seja dessa forma, eu espero que você haja dessa forma. Na verdade são fardos que a gente está colocando na vida do outro, quando a gente deveria ser Arão e Ur, tirar os fardos, os pesos da vida um do outro. Nós precisamos aliviar, nós precisamos ter do nosso lado pessoas que aliviam os fardos, que seguram os teus braços para a sua vitória. Pastor, eu sei que Deus tem algo comigo. Pastor, eu sei que Deus tem uma chamada comigo. Pastor, eu sei que Deus chamou a minha casa para ser abençoada. Pastor, eu tenho convicção que Deus tem algo para mim lá adiante. Traga para perto gente que alivia os teus fardos.
Porque se você não tiver gente que alivie os teus fardos, certamente você não vai conseguir resistir o deserto. Porque antes de chegar na terra prometida, todos nós vamos ter que passar por alguns desertos. A gente às vezes reclama por estar no deserto, mas na verdade nós temos que celebrar o deserto. Porque se estamos no deserto é sinal de que a terra prometida está logo ali. Eu não sei qual é a fase da sua vida hoje, mas se você estiver vivendo desertos, comece a celebrar, comece a glorificar, porque a terra prometida está logo ali. Chacoalhe alguém perto de você e diga: se você está no deserto, celebra. Se você está no deserto, se alegra, porque a tua terra prometida está logo ali. A tua terra prometida está logo ali. Ah, meu Deus do céu, eu vejo pessoas que vão atingir o propósito ainda em 2023. Eu vejo gente que vai viver milagre ainda esse ano. Eu sei que você vai viver respostas do céu ainda este mês. Esteja com gente que te alivia, gente que te ajuda, gente que coopera, gente que serve, gente que está disposto a segurar os fardos, estar do seu lado para segurar os ombros de cansaço. Porque se a gente não tiver essas pessoas conosco, nós não iremos conseguir atingir o propósito. Nós não iremos conseguir romper, nós não iremos conseguir avançar. Por quê? Porque o deserto muitas das vezes é pesado. Só quem está passando ou quem já passou por um deserto sabe o que eu estou lhe dizendo. O deserto é doloroso. O sol do deserto é difícil. As areias do deserto são escaldantes. Quantas e quantas vezes durante a travessia do deserto nós achamos que vamos perecer nele? Quantas e quantas vezes nós achamos que não vamos conseguir vencer? Mas é nessa hora que a gente já não suporta mais, que a gente não aguenta mais os braços erguidos, que vem socorro, que vem alívio, que vem descanso, que vem Arão, que vem Ur. É nessa hora que vem gente dizer: eu estou contigo, eu acredito na sua vida, eu acredito na sua chamada, você não vai parar, eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer. Eu sei que você está cansado, senta e descansa. Eu não te julgo por te ver cansado, eu te ajudo por você estar cansado. Ei, eu creio que nós vamos alcançar a terra prometida. Agora nós precisamos de gente que aliviam os nossos fardos, gente que segura os nossos braços para a gente ter vitória. Amém? Mas nós precisamos de um outro tipo de gente, que é semelhante a todas essas, mas que tem uma diferença. Quinto lugar, tenha do seu lado pessoas que lutam por você. Tenha do seu lado pessoas que lutam por você. Pastor, tu já disse que eu preciso ter gente que luta comigo. Sim, mas tem uma diferença entre lutar com você e lutar por você. Porque tem gente que diz assim: eu te ajudo, mas você tem que fazer a sua parte. Eu estou na batalha com você, nós vamos para a guerra junto. Só que para a gente atingir a nossa vitória, nós precisamos de gente que luta por nós. Porque haverá dias que nós não teremos forças para ir para a batalha. Haverão dias que a gente não tem condição de estar na batalha. Quantas e quantas pessoas ao passar por momentos difíceis não tinham força nem para orar. Quantas e quantas pessoas não tinham condições de vir para a igreja, não conseguiam sair de casa. Pessoas que fecharam a porta do quarto, trancaram tudo e falaram: Senhor, me leva, porque eu já não aguento mais. Ah, se não fosse
Josués. Ah, se não fosse os Arão e os Urs, pessoas que lutam por nós, mesmo que a gente não está no campo de batalha, mas está lutando pela gente. É interessante porque no verso de número 13, o texto diz: e assim Josué derrotou completamente os amalequitas. A Bíblia diz que Josué era o líder, amém? Não, irmão. Josué só foi o líder depois que Moisés morreu. Enquanto Moisés estava vivo, quem era o líder era Moisés. Só que é interessante que o texto que nós lemos diz no verso 13 que Josué derrotou completamente os amalequitas. Porque o texto quer mostrar para mim e para você que por vezes e vezes, as pessoas que estão com a gente é que vão ter a vitória para nós. Por vezes e vezes, como pastor dessa casa eu sou reconhecido. Vem pregadores, pastores de outros ministérios, pessoas que estão nos acompanhando distantes, e eles dizem: pastor Wagner, você está fazendo um trabalho extraordinário. Pastor Wagner, você está fazendo uma obra incrível em Blumenau. Só que na verdade, o que eles não sabem é que tem muitos Josués nessa casa. Gente que está na peleja, gente que está na obra. Por vezes e vezes eu não posso. Enquanto eu estou atendendo algumas pessoas fora, tem gente limpando a igreja. Enquanto eu estou atendendo algumas pessoas, algumas demandas fora, tem gente aqui preparando o culto. Enquanto eu estou fazendo outras coisas sobre o reino de Deus, tem gente orando por nós. Por vezes e vezes a gente cansa, mas tem Arão e Ur segurando o nosso braço. Ah, meu Deus do céu, se não fosse os Arão e os Urs dessa geração, sabe, você precisa andar com um tipo de gente que luta por você, que luta pela sua vitória, que mesmo que você não está diretamente no campo de batalha, ela não fique falando mal de você por você não estar lá, ela fique lá pronta para viver a tua vitória, para vencer por você. Pessoas que estejam perto de você não tenham, sabe, inveja, que elas não invejam você pelo seu nome ser reconhecido, pelo seu nome ser soprado, mas que elas venham cooperar para que essa obra aconteça. Escolha a gente que está disposto a ver o seu nome ser levantado. Escolha estar perto de gente que acredita no seu ministério, que trabalhe para que a obra de Deus seja completa na sua vida. Ande com gente que acredita, que faz parte, que coopera, que investe, que se entrega, que luta por você, em nome de Jesus. Fica de pé, fica de pé.